Pessoal, aqui sou eu de novo, professor Luiz, do Centro Educacional de Paula. Nessa unidade nós vamos estudar os motores elétricos, né, o motor elétrico. A gente vai conseguir conceituar o motor elétrico e o seu funcionamento, e diferenciar motor de corrente contínua e motor de corrente elétrica. O motor de corrente elétrica provavelmente é corrente elétrica alternada, pessoal. Motor elétrico. Bom, o motor elétrico é uma máquina destinada a transformar energia elétrica em mecânica. É o mais usado em todos os tipos de motores, pois combina vantagens da energia elétrica, de baixo custo, facilidade de transporte, limpeza simplificada de comando, com sua construção simples, custo reduzido, grande versatilidade de adaptação às cargas dos mais diversos tipos e melhores rendimentos. A tarefa reversa de converter um movimento mecânico da energia elétrica é realizada por um gerador ou por um dínamo. Em muitos casos, os dois dispositivos diferem somente em sua aplicação e detalhes menores de construção. Os motores de tração usados em locomotivas executam frequentemente ambas as tarefas se a locomotiva for equipada com os freios dinâmicos. Normalmente, também essa aplicação se dá a caminhões fora de estradas chamados eletrodiese. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de motor de corrente alternada, né? Onde eu tenho os meus polos magnéticos aqui. O que vai acontecendo? Por causa dos polos magnéticos aqui, né? Esse vermelho aqui e esse verde de cá. Também, deixa eu fazer melhor. O vermelho de cá e o verde de cá. Eu consigo girar um eletroímã aqui dentro. Esse negócio que está girando aqui é um eletroímã. O que acontece? Eu fico trocando o meu norte e o meu sul o tempo todo. O que é o meu norte e o meu sul? Eu fico trocando o meu eletroímã, ele troca a carga. Se a gente inverter a polaridade, ele vai trocando a carga da energia dele, dos polos dele. Isso faz com que girando, esse eletroímã ele é cheio de fio de cobre. Quando ele gira, isso faz com que tenha uma corrente, né, uma corrente de elétrons girando aqui nesse circuito. Então é assim basicamente o princípio de um motor elétrico. No caso, esse aqui é um motor de corrente alternada. Todos os motores elétricos valem-se do princípio do eletromagnetismo, igual eu falei para vocês do eletroímã ali, mediante os quais os condutores situados num campo magnético e atravessados por corrente elétrica sofrem a ação de uma força mecânica ou eletroímãs. Viu? Eu falei, eletroímãs. Exercem força de atração ou repulsão sobre outros materiais magnéticos. Na verdade, um campo magnético pode exercer uma força sobre cargas elétricas em movimento, como uma corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas em movimento no condutor. Conclui-se que todo condutor percorrido por uma corrente elétrica, imerso num campo magnético, pode sofrer a ação de uma força. Bom, pessoal, isso está falando que toda carga elétrica ela pode sofrer influência, né, no movimento do magnetismo. Um campo magnético ele exerce força sobre a eletricidade. Como eu disse, vamos lembrar aquela TV de tubo bem antiga, pessoal. Como é que a TV de tubo funcionava? Bom, a gente tinha basicamente deixa eu desenhar aqui, um tubo, né, de raios catódicos, um tubo de raio aqui, ó, em que ele emitia de vermelhinho, de verde aqui, ó, pessoal. Ele emitia os elétrons.
Ele emitia uma faixa grande de elétrons aqui, ó. Aí, o que acontecia? A TV ela funcionava à base de ímãs, então tinha um ímã aqui de polo... Tinham dois ímãs, né? Um ímã de polo negativo e um ímã de polo positivo, que ficava puxando os elétrons. Puxando e empurrando os elétrons. E esses ímãs eles ficavam circulando a TV assim, de uma forma bem rápida, para que espalhassem esses elétrons, para que assim, quando chegasse na tela da TV, né, uma tela geralmente verde, né, na verdade, ele conseguisse transmitir a imagem. Então, nesse sentido, a gente tinha a corrente de elétrons passando aqui, e os ímãs, né, os eletroímãs, eles conseguiam puxar e empurrar para conseguir... eles exerciam essa força sobre esses elétrons, né, sobre essa corrente, para que assim ela conseguisse se espalhar melhor pela tela de TV. Tanto é que se a gente colocasse um ímã naquela TV de tubo, a gente estragava a TV todinha, desconfigurava essa configuração dela. Dava mau problema. Eu já fiz isso. Infelizmente, estraguei uma TV, cara, e apanhei por uma semana. Num motor, há dois eletroímãs, um que impulsiona o outro, o eletroímã, um impulsiona o outro. O eletroímã tem algumas vantagens sobre o ímã permanente, né? Vantagem do eletroímã, a gente pode tornar ele mais forte ou mais fraco dependendo da quantidade de energia que a gente colocar sobre ele. O magnetismo pode ser criado ou suprimido. Como assim, professor? Se eu colocar muita energia, se eu colocar energia, o eletroímã, o magnetismo dele vai ser criado. Mas se eu tirar a energia, o eletroímã dele vai ser suprimido. O magnetismo dele vai ser suprimido. Seus polos podem ser invertidos. Lembra que eu falei que lá estava acontecendo a inversão? Se eu colocar o circuito de um jeito, né? Se eu colocar o meu polo sul e o meu polo norte de um jeito na energia, né? Se eu colocar a minha parte da bateria sendo positiva para um lado, o eletroímã vai ser de um jeito. Agora, se eu colocar a minha parte positiva da bateria do outro, eu vou inverter o polo do eletroímã. É mais ou menos assim que funciona um motor de corrente alternada, com essa inversão de polos o tempo todo. Um ímã permanente tem os polos norte e sul definidos, já um eletroímã também os tem, mas características de cada polo norte ou sul dependem do sentido da corrente elétrica. Quando se altera o sentido da corrente, a posição dos polos também se altera, o que eu falei para vocês agora. Do norte para o sul e do sul para o norte. Um dos eletroímãs de um motor tem uma posição fixa, está ligado à armação externa do motor e é chamado de campo magnético. O outro eletroímã está colocado no eixo de rotação e tem nome de armadura. Quando se liga ao motor, a corrente elétrica, a bobina do campo determinando os polos norte e sul. A corrente chega à bobina do campo, determinando os polos norte e sul. Há também o fornecimento de corrente ao ímã da armadura, o que determina a situação norte ou sul dos polos. Os polos opostos dos dois eletroímãs se atraem, como acontece nos ímãs permanentes. O ímã da armadura, tendo movimento livre, gira a fim de que o seu polo norte se aproxime do polo sul, do ímã do campo e do seu polo sul para o polo norte do outro. Se nada mais acontecesse, o motor pararia completamente. Um pouco antes de se encontrarem os polos opostos, no entanto, a corrente é invertida no eletroímã da armadura, com o uso de um computador. Invertendo assim a posição de seus polos, o norte passa a ser o que está próximo ao norte do campo e o sul passa a ser o que está próximo ao sul do campo. Então eles se repelem e o motor continua se movimentando. Esse é o princípio do funcionamento de um motor de corrente contínua. Os motores elétricos modernos utilizados em eletrodomésticos e as máquinas industriais possuem um conjunto de espirais que são ligados e desligados, mantendo o motor sempre impulsionando. A maioria dos motores elétricos trabalham pelo eletromagnetismo, mas existem motores baseados em outros fenômenos eletromecânicos, tais como força eletrostática. O princípio fundamental em que os motores eletromagnéticos são baseados é que há uma força mecânica em todo o fio quando está conduzindo a eletricidade, contida dentro de um campo magnético. A força é descrita pela lei da força de Lorentz e é perpendicular
o fio e o campo magnético. Em um motor giratório, há um elemento girando, o rotor. O rotor gira porque os fios do campo magnético são arranjados de modo que um torque seja desenvolvido sobre a linha central do vetor. Do rotor, pessoal, vetor não. A maioria dos motores magnéticos são giratórios, mas os tipos lineares existem também. Em um motor giratório, a parte giratória, geralmente no interior, é chamada de rotor e a parte estacionária é chamada de estator. O motor contém os eletroímãs que são feridos em um frame. Aqui, pessoal, aqui a gente tem um exemplo de um motor funcionando, né? Um motor giratório no caso. E bom, não tem as partes que a gente precisa aqui dele. Aqui só tem as partes dos como é que é o nome? Das engrenagens. A parte do motor que gira de verdade, né? A parte do eletroímã não está aqui. Tipos de motores. Os motores elétricos mais comuns são os motores de corrente contínua e os motores de corrente alternada, né? Como eu falei para vocês lá no início, estava faltando falar que era alternada. Os motores de corrente contínua são motores de custo elevado e, além disso, precisam de uma fonte de corrente contínua ou de um dispositivo que converta a corrente alternada comum em contínua. Podemos funcionar com velocidade ajustável entre amplos limites e se prestam a controles de grandes flexibilidades e precisão. Por isso, seu uso é restrito a casos especiais em que essas exigências compensam um custo muito mais alto da instalação. Traduzindo, pessoal, o motor de corrente contínua é mais caro. Os motores de corrente alternada são os mais utilizados, porque a distribuição de energia elétrica é feita normalmente em corrente alternada. Seu princípio de funcionamento é baseado no campo girante, que surge quando um sistema de correntes alternadas trifásico é aplicado em polos defasados fisicamente de 120 graus. Dessa forma, como as correntes são defasadas a 120 graus elétricos, em cada instante, um par de polos possui um campo de maior intensidade, causando a associação vetorial desse efeito de campo girante. Traduzindo, pessoal, vão alternando, né, a energia vai alternando e vai mudando os polos lá no motor girante. De corrente contínua, controle remoto, geralmente coisas que usam pilhas ou baterias é de corrente contínua. Corrente alternada geralmente o que a gente usa que coloca mais na tomada, né? Mas nem tudo assim, pessoal. Se eu não me engano, alguns aparelhos eletrônicos são de corrente contínua, principalmente se a estação for 110 volts. A 220 é alternada, principalmente para segurança, né? Os principais tipos são o motor síncrono, funciona com velocidade estável. Utiliza-se um induzido que possui um campo constante pré-definido e, com isso, aumenta a resposta ao processo de arraste criado pelo campo girante. É geralmente utilizado quando necessita de velocidades estáveis sob a ação de cargas variáveis. Também pode ser utilizado quando requer grande potência com torque constante. Motor de indução. Funciona normalmente com velocidade constante, que varia ligeiramente com a carga mecânica aplicada ao eixo. Devido à sua grande simplicidade, robustez e baixo custo, é o motor mais utilizado de todos, sendo adequado para quase todos os tipos de máquinas acionadas encontradas na prática. Atualmente é possível controlarmos a velocidade dos motores de indução com auxílio de conversores de frequência. Olha só, pessoal, o motor síncrono, né? Ele não tem uma variância muito grande.
tem a velocidade constante, ele não alterna nada. Já o motor de indução é diferente do síncrono, diferente do que é estável, ele fica exercendo uma força ali maior em determinado campo, em determinado eixo. E assim a gente consegue alterar a velocidade, a gente consegue aumentar a velocidade dele e deixar ele até um pouco mais forte. O motor elétrico de corrente alternada é um equipamento rotativo que funciona a partir da energia elétrica, diferente dos outros motores elétricos. O motor de K não precisa necessariamente, né? K é corrente alternada, não precisa necessariamente qualquer entreposto dele à alimentação e serve basicamente para girar um segundo acoplado ou movido. Esses motores podem ser divididos num primeiro momento em síncronos e assíncronos, síncronos e assíncronos, sendo que esse último sofre escorregamento conforme a intensidade de carga e oscila a rotação, né? Contudo, são a esmagadora maioria nas indústrias. Uma outra grande divisão dentre os motores de corrente alternada são trifásicos e monofásicos. A diferença entre esses dois tipos de alimentação alteram profundamente a versatilidade e performance do motor, sendo os monofásicos muito mais limitados e necessários de capacitores de partida, senão não conseguem vencer a inércia. Bom, basicamente o que está falando é que um motor trifásico ele é superior ao monofásico é, porque bom, ele tem uma a fonte de alimentação dele é menor, né? Então ele é mais fraco. Ele acaba sendo mais limitado do que o trifásico. Motores de corrente alternada. Os motores de corrente alternada têm outras muitas divisões, todas elas mundialmente normalizadas. Dentre as mais comuns temos motor de dupla polaridade, o qual pode rodar duas velocidades diferentes em detrimento da potência. Motor de eixo duplo com a saída para cada lado. Nas placas de identificação dos motores elétricos encontramos diversas informações sobre eles, né, basicamente. A saber, IP, índice de proteção, com a variação de IP00 até IP68. Identifica o grau de proteção do motor em relação à água e grão, sendo que o índice standard é o IP55. Alguns motores vêm com a película de proteção especial, os quais incorporam um prefixo formando IPW. Forma construtiva, normalmente dotado de 3 ou 4 algarismos, por exemplo, B3D e B35D, sendo que a primeira letra significa que é um motor dentro dos padrões, os números do meio significam o uso ou não de falanges, e a última letra diz em qual estado do motor está encaixada a ligação. Carcaça, que sofre uma variação comum de 63 a 355. E acima disso, trata-se de uma aplicação especial de grande porte. Em suma, esse número significa a distância entre o centro do motor e o solo. A letra que fica ao lado desse número, LM, vem do inglês large, que é comprido, e medium, que é médio. Obviamente, referem-se ao comprimento do motor. Valores de tensão. Os motores elétricos podem ser acionados com valores de tensões diversos: 127 volts, 220 volts, 380 volts, 440 volts e 760 volts. Pessoal, também tem um motor, também existe um tipo de motor, né, que você vai ver que ele tem tipo um tio, aí vai falar tipo 127 volts. Esse tio aqui significa que ele pode trabalhar com essa tensão ou algumas até menores ou maiores. Ele consegue modificar, entendeu?
Para isso, precisa-se fazer o fechamento adequado para cada tensão. Os fechamentos não interferem na velocidade de rotação do motor, simplesmente servem para alimentar as bobinas de maneira que gerem o campo magnético necessário para movimentar. O rotor que está alojado dentro da carcaça do motor, a tensão induzida nas espiras do bobinado do motor gera um campo magnético variável que faz com que o rotor excite magneticamente, gerando assim um eixo do motor, criando a conversão de energia elétrica para mecânica. Dentre a enorme variedade de aplicações encontradas para os motores elétricos, podemos citar as bombas, compressores, exaustores, ventiladores, máquinas operantes, sei lá, ainda tem mais um monte. Tem o... como é que é o nome? Liquidificador. É todo tipo de máquina praticamente que gira, né? Bom, a gente aqui tem um exemplo de motor. Nesse caso, esse motor ele está sendo, creio eu que ele está sendo queimado, né? O motor é a explosão provavelmente de um carro. Ele explode aqui, aí faz gerar essa turbina que está aqui no meio, né? Fazendo com que assim alimente a carga e consiga girar movimentar o motor aqui. Isso é um compressor no caso. Capacitor. Um capacitor ou condensador é um componente que armazena energia num campo elétrico, acumulando um desequilíbrio interno da carga elétrica. A propriedade que esses dispositivos têm de armazenar energia elétrica sob a forma de um campo eletrostático é chamada de capacitância, ou capacidade, né? Definida aqui pela letra C maiúscula. Não é Coulomb, pessoal. Isso aqui é um incógnito. E é medida pelo quociente da quantidade de carga Q, que armazena pela diferença de potencial de tensão, V. Que basicamente, né, a capacitância ela é igual ao quociente de carga dividido pelo potencial, ou a tensão, né? A equação acima é exata somente para valores de Q muito maiores que a carga do elétron. Por exemplo, se uma capacitância de 1 PF fosse carregado a uma tensão de 1 microvolt, creio eu que seja, né? A equação perderia uma carga Q vezes 10 a menos 9 Coulomb, mas isso seria impossível, já que seria menor do que a carga de um único elétron. Entretanto, as experiências e teorias recentes sugerem que a existência de cargas fracionárias. A capacitância de um capacitor de placas paralelas constituído de dois eletrodos planos, idênticos de área A, separados a distância constante d e aproximadamente igual a... No caso, a capacitância ela é basicamente igual à permissividade eletrostática no vácuo do espaço livre, vezes a área dividido pela distância. Pessoal, vou ser sincero com vocês, essas formulazinhas aqui que a gente está vendo, provavelmente a gente não vai ver isso na prova. O que a gente vai ver na prova vai ser mais as primeiras 3, 4 aulas. Isso aqui, esse conteúdo, ele é um pouquinho complexo e, assim, creio eu que vou me esforçar mais para focar nos conteúdos das 3 primeiras aulas. Porque esse conteúdo ele é muito teórico. Se a gente for parar para prestar atenção, é um conteúdo basicamente não é cumulativo. Ele é teórico e todo o conteúdo, né, principalmente os cálculos, está nas 3 ou 4 primeiras aulas. Essas outras formulazinhas aqui é basicamente a mesma componente das aulas anteriores, só que alteradas por tendência. Então, tanto é que os exercícios que a gente vê mais exercícios das primeiras aulas. Vamos ver esse aqui, no caso. Então, pessoal, esse exercício a gente já fez. E ele foi, se eu não me engano, acho que foi no slide número 5. Bom, não vou repetir ele não vou reprisar ele não. Vou passar para a próxima atividade.
Então, pessoal, dois capacitores de 10 micro F, né? Cada um são ligados a uma série em uma bateria de força eletromotriz de 10 volts. A resistência interna e resistência interna nula. Após alcançar o equilíbrio, pode-se afirmar que... E pessoal, eu fiz os cálculos aqui. Bom, basicamente a carga de cada capacitor é de 10 microcoulomb. Esse M aqui é micro, viu? Não é bom usar esse M não. Se for usar micro, sinceramente, é melhor usar isso aqui. Eu, por exemplo, quando li a primeira vez, esse negócio parece uma letra U. É como se você fosse fazer uma letra U e puxasse uma perninha aqui para baixo. Significa micro também. Um capacitor C1 encontra-se carregado com a carga que, na ausência de qualquer bateria, é associada a outro capacitor descarregado, C2. Sobre a associação resultante, é correto afirmar que a carga final dos dois capacitores será igual. Por quê, pessoal? Porque um vai passar a carga para o outro e a carga dos dois vai acabar se igualando.